Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 23. Ok? Oremos, feche seus olhos e pulamos na piscina ou no tanque de Betesda, para que assim recebamos hoje nosso milagre. Meu Pai Celestial, é com muito amor, Senhor, e assim dedicação que eu me entrego a Ti, me submeto ao Seu Espírito Santo, para assim ser porta-voz para esse povo que eu acredito, Senhor, selecionou para que pudesse entender e aprender mais de Ti. Eu lhe agradeço, Adonai, porque o Senhor quis que seja assim. Hoje, pessoas novas, visitantes, sentadas ou deitadas em sua casa para entender aquilo que o Senhor tem para lhes oferecer. E eu louvo nesta noite, eu exalto Jesus Cristo, eu adoro agora e para todos sempre. Amém e amém. Glória a Deus, meus queridos. Hoje nós vamos estudar a passagem de Pedro na casa de Cornélio. Pedro na casa de Cornélio. Livro de Atos, capítulo 10, versículo 23. Mas para os que não estiveram a semana passada, vocês precisam também estar junto conosco para entender o contexto daquilo que nós estamos lendo. Pois para lembrarmos daquilo que estávamos estudando a semana passada, eu abordei a poderosa experiência que Cornélio teve com o próprio Deus. Cornélio, um centurião romano, temente a Deus, que teve uma visão quando lhe apareceu um anjo do Senhor para que procurasse o apóstolo Pedro, que estava em Jope, na casa de um senhor chamado Simão, o curtidor. Era um homem que trabalhava com couro e ele cortava couro, então era chamado Simão Curtidor. E enquanto foram buscar Pedro em Jope, Cornélio morava em Cesareia, né? E enquanto foram buscar a Pedro, o Senhor se manifestou para Pedro por intermédio de uma visão também de um lenço. Pedro teve uma visão de um lenço que descia do céu e que dentro desse lenço havia muitos animais puros e impuros, e Deus deu uma revelação tremenda para Pedro, né? E o significado dessa visão que Deus deu para Pedro era aceitar e receber os gentios como parte do plano de salvação. Até então, Pedro não tinha recebido a revelação de que o Senhor, o Deus do universo, queria salvar também os gentios. Porque eu falei isso a semana passada, mas para um judeu, os judeus são eles que se salvam e o resto não tem como. Mas Deus mostrou que todos aqueles que crêem no nome dele, certamente será salvo. Todos aqueles que crêem no nome de Jesus Cristo, será salvo. Que coisa tremenda aquilo que Pedro experimentou. Então, nós vamos falar aqui acerca de um lindo encontro. O encontro entre dois homens que não se conheciam, mas do céu o próprio Deus já tinha avistado, por ser homens que, claro, se destacavam pela obediência, por temer o próprio Deus, e o Senhor os escolheu, ambos, de uma cidade diferente para que esses se encontrassem, para que haja um encontro com um propósito. Deus não faz encontrar pessoas se elas
não tivessem um propósito para se encontrar. E dentro desse propósito, o Senhor sempre deve ser glorificado. Há relacionamentos, há encontros que são planejados por Deus no Espírito. Há de vocês discernirem quais são esses encontros. Há relacionamentos que não são planejados por Deus. E muitas pessoas, por pensar que é Deus, se dão muito mal. Mas realmente, meus queridos, quando é Deus, é indiscutível. Ou seja, não há como dizer, meu Deus, isso não provém de ti. Agora, é muito triste ver quando apenas Pedro consegue ver aquilo que Deus quer e quando Cornélio não consegue ver. Porque Deus, à parte, se revelou para Cornélio primeiro. E diz, Cornélio, eu quero que tu procura Pedro. E Cornélio entendeu. E depois, Deus se revelou para Pedro. Para que Pedro entendesse a revelação e para que Pedro entendesse também que pessoas iam até ele para justamente fazer com que Pedro conhecesse uma pessoa. Ou seja, Pedro entendeu a revelação que Deus quis e Cornélio entendeu. Glória a Deus. E eu digo glória a Deus porque, infelizmente, é triste e é possível Deus lhe mostrar algo. Ou seja, Pedro está preparado para lhe receber, para receber Cornélio. Mas às vezes Cornélio não está preparado para entender aquilo que Deus quer lhe mostrar. É muito triste. E infelizmente muitas pessoas passam perto de grandes experiências com Deus, inclusive da revelação que Deus quer lhe mostrar para lhe tirar da situação na qual vocês estão. Mas esses Cornélios não querem entender, não querem ver a revelação. E Deus mostra. Mas como são às vezes pessoas duras e teimosas, deixam passar a grande oportunidade de realmente entender o que Deus quer para a sua vida. Então, há pessoas que estão nos vendo, inclusive, neste momento, que ainda não entenderam o porquê foram atraídas nessa linda igreja da Online World Church. E o fato é que quando Deus, Ele quer, quando Deus quer, Ele junta suas peças. Presta atenção. Ele junta suas peças, mesmo que essas peças estejam em outro país, mesmo que suas peças, essas pessoas, o Cornélio estiver em outra cidade, ele junta suas peças, mesmo que possa parecer um quebra-cabeça, pois o Senhor, Ele olha para Cesareia e Ele olha para Jope e junta dois homens para seu propósito. Você sabe que eu tenho orado para Deus lhe alcançar e Deus lhe atrair nesse ministério da Online World Church? Eu tenho orado para Deus mover os corações daqueles que verdadeiramente são deles. Porque há muitos Cornélios por aí, no mundo todo, espalhado no mundo todo, pessoas que se esforçam em querer ser fiel a Deus, honestas e sinceras. Porém, ainda, Pedro não chegou até eles. Porque até então, Cornélio era um homem que conhecia a Deus dentro das suas limitações.
com honestidade, porém ainda não tinha conhecido seu líder como homem. Um homem que poderia acrescentar aquilo que ainda Cornélio não tinha recebido por parte de Deus. Vamos lá. Atos 10, 23 diz assim: no dia seguinte, Pedro partiu com eles e alguns dos irmãos de Jope o acompanharam. No outro dia chegaram a Cesareia. Cornélio os esperava com seus parentes e amigo mais íntimo que tinha convidado. Quando Pedro ia entrando na casa, Cornélio dirigiu-se a ele e prostrou-se aos seus pés, adorando-o. Mas Pedro o fez levantar, dizendo: levanta-te, eu sou homem como você. Eu vou falar muitas coisas sobre esse trecho. Aliás, eu vou falar acima desse trecho hoje. É onde o Senhor vai nos ensinar. É onde o Senhor vai corrigir e ensinar muitas pessoas que estão nos vendo nesta noite. Pois há duas coisas que eu quero abordar aqui. Primeiro, Deus, vendo Cornélio, ele o avaliou o homem temente a ele. Concorda comigo? Isso nós temos visto, isso é incontestável, né? Mas a sua reação, a reação que Cornélio teve, realmente me surpreendeu. Como um homem temente a Deus pode se prostrar diante de um homem e o adorar? Você acha que Cornélio fez o certo? Claro que não. Ou seja, Cornélio, a primeira coisa que fez em receber Pedro, ele desagradou a Deus. Porque nenhum homem deve se prostrar e inclusive adorar nenhuma estátua, nenhum ser e nenhum homem. O único que deve ser adorado é o próprio Deus, que é digno de ser adorado. Então, a primeira coisa que Cornélio fez ao se apresentar para Pedro é pecar contra Deus, porque ele pecou. E a primeira coisa que Pedro fez ao entrar na casa de Cornélio e exortá-lo é corrigi-lo. Porém, nós estamos concordando, isso é claro aqui, certamente vocês devem concordar comigo, que Cornélio não fez por querer. Ou seja, Cornélio se prostrou e o adorou, mas não fez por querer. Ele pecou sem querer. Por quê? Porque Cornélio tinha característica que agradava muito a Deus, porém, as suas limitações e a sua ignorância sobre o conhecimento e por não ter um líder sobre ele que o ensinasse, pois Cornélio errava e errou. Porém, Deus não leva conta o tempo da ignorância. E eu quero falar sobre isso. Então, o que eu usaria aqui como passagem bíblica para justificar Cornélio é que realmente Deus não leva em conta o tempo da ignorância.
É claro, meus amados, que é pecado diante de Deus se prostrar diante de um homem ou qualquer estátua que seja. Mas nós observamos aqui uma imaturidade por parte do centurião. Cornélio era um centurião romano, ok? Sabes, eu vejo que mesmo apresentando qualidades honestas e sinceras diante de Deus, a Cornélio lhe faltava um líder. Por isso que Deus moveu o xadrez, as peças do seu xadrez, para se fazer com que Deus atraísse Pedro até Cornélio. O que faltava em Cornélio era um homem que o ensinasse. Cornélio, Cornélio, se entendesse o propósito de Pedro, se entendesse o quanto é importante, Pedro, te corrigir, mesmo de cara, se for necessário, para seu bem. Bem-aventurados os que entenderem quando Pedro se encontra contigo e quando este é usado para, de cara, confrontar tua idolatria. Bem-aventurados os que são suficientemente humildes para entender que Pedro é Pedro. Bem-aventurados, meus queridos, se realmente você tem um Pedro para lhe ensinar aquilo que você ainda não aprendeu. O bonito nesse início, meus queridos, desse relacionamento que Deus proporcionou, que Deus planejou, é Cornélio reconhecer quem poderia lhe ensinar. Cornélio reconheceu quem poderia lhe ensinar, quem poderia ser seu mentor, quem poderia ser aquele que o colocaria no reto caminho. Agora, eu me faço uma pergunta e eu gostaria de compartilhar com você. Quem poderia corrigir um centurião romano? Quem seria apto e teria peito para corrigir um centurião romano? Um homem de posição. Qual judeu teria peito para colocar um centurião romano no seu lugar? Quem? Um político que quer agradar todo mundo? Que abraça todo mundo? Um Pedro? Você acha que um Pedro de verdade, que é Pedro, que é um líder instituído por Deus, ele vai colocar a mão na tua cabeça em tudo? Dizer, vem, não, levanta-te, meu querido. Afinal, você quis me elogiar, você quis me honrar. Não. Porque um Pedro que é Pedro, se vê idolatria, vai te corrigir na hora. Mesmo que você seja um centurião romano. Mesmo que você seja um soldado que ocupa uma posição importante em Roma. Ele não vai ter medo de lhe dizer, você está errado. Porque quem é homem de Deus e quem não se vende, aliás, quem é homem de Deus é quem não se vende por estatutos políticos ou financeiros. Vocês entenderam isso?
que verdadeiramente um Pedro, ele não se vende por status político ou porque é o presidente da República que vem lá dar um sermão. E aí todo mundo aí atrás, a casta dos hipócritas, às vezes líderes evangélicas, e são lá, é evangélico. Não, que seja presidente, que seja centurião romano, que seja qualquer pessoa, mesmo que nós devemos respeito, claro, só que um verdadeiro líder, um verdadeiro Pedro, que respeita um centurião da qualidade de um homem temente a Deus, ele o corrigirá. Independente o que Cornélio vai dizer. E até mesmo, se necessário, dentro da sua casa. Esse é um líder de verdade. Esse é um homem que eu quero ter como minha cobertura. E você? Você gostaria de ter um homem desse? Ou você foge desses homens? Quem é um homem de Deus de verdade, meus queridos, não se deixe influenciar pela posição social ou nível de influência de um cidadão que afirma ser evangélico. Pedro, ele não se deixava vender por ouro e por prata. E o que eu acho mais admirável em tudo isso, meus queridos, é que Cornélio, errando, querendo colocar Pedro num patamar que não lhe correspondia, porque ele o adorou, pois Cornélio foi exortado por Pedro. Esse é um líder de verdade. Pois saiba reconhecer o Pedro que queres para a tua vida. Ei, saibas tu reconhecer o Pedro que tu deves ter do teu lado. Quem é o Pedro verdadeiro? Como reconhecer um Pedro verdadeiro? Um líder verdadeiro. O Pedro verdadeiro, o pastor verdadeiro, ele não se deixa comprar com dízimos e com ofertas. Ou porque centurião, ou porque esse homem é generoso. A Bíblia diz que esse homem, além de ser muito influenciado, porque era centurião, ele dava muito esmola. E tem pessoas e líderes que babam quando aparecem um famoso, um rico, e o trato diferente. Fala sério. Se é assim, foge dessa igreja de hipócrita, porque não pode diferenciar um de um outro. Porque assim Pedro tratava tanto igual um centurião como qualquer pessoa que estava debaixo da cobertura dele. Um Pedro de verdade, ele trata todos iguais. E você, Cornélio? E você, Cornélio? Tu prevaleceria numa igreja que lhe confronta de primeira encontro? Você prevaleceria numa igreja que lhe confronte de primeira quando você erra, sendo que não foi sua intenção errar? Cornélio errou sem querer, mas errou e pecou. E ali, Cornélio, como você reage? Você entraria nessa igreja de Pedro? Ou você se ofenderia
na minha casa. Ele me ofendeu quando eu queria honrá-lo, colocando o tapete vermelho e elogiá-lo. O que eu recebo desse? Que se diz homem de Deus, inclusive até mesmo Deus falou que era um homem de Deus para mim, pois eu me ofendo. Cornélio, estou falando contigo. Você entraria nessa igreja? Porque no caso de Cornélio, Cornélio não quis pecar contra Deus, porque Cornélio errou por ignorância. Mais uma vez eu digo, porque lhe faltava Pedro para lhe ensinar. Muitos que estão me vendo, eles poderiam dizer assim, puxa, Pedro é duro. Eu acho, a meu ponto de vista, Pedro foi muito duro. Pelo menos poderia dizer, boa tarde. Ou, pelo menos, poderia ser mais político. As primeiras palavras, o homem veio. Até Pedro se prostra e o adora. E a primeira coisa, pum! Um Pedro que diz assim, tu não me adorarás, levanta-te. Eu sou homem como tu. Já tem noção? Pedro poderia perder Cornélio? Em primeiro encontro, em primeiro intercâmbio de palavras? Pois muitos poderiam dizer, Pedro é muito duro. Pedro é muito duro. Cornélio quis honrar se prostrando e o adorando, deixa passar, não é? E se este se ofende, e o expulse da sua casa. E se Cornélio se ofenderia por causa disso, eu o expulsaria da sua casa. Afinal, Cornélio era um centurião romano? Era o cara. Era o cara. Era o homem a ser respeitado. Pois, deixa eu lhe explicar alguma coisa, meus amados. Vocês acham que a humildade de Cornélio foi provada porque reconheceu Pedro e se prostrou diante dele? Você acha que a humildade de Cornélio se mediu pelo fato de Cornélio elogiar a Pedro? Do jeito dele? Isso é ser humilde? Não. Eu digo não, enfatizando o não. Por quê? Porque a humildade de Cornélio, ela não foi provada pelo fato que se prostrasse diante de Pedro, mas a humildade de Cornélio, ela foi medida e provada por Deus pelo fato que Cornélio recebesse a correção de Pedro de cara. Porque Cornélio recebeu a correção de cara. E Cornélio aceitou a correção. Por isso que Cornélio foi Cornélio. Pois muitos se acham Cornélios, mas são longe de ser Cornélios. Porque aprenderam a puxar saco das suas lideranças para subir em títulos. Mas quando se reparam com o líder de verdade, Pedro, ele não vai cair nas lábias dos elogios de Cornélios interesseiros. Se Pedro é Pedro de verdade, se seu líder é líder de verdade, ele não vai ser um político com você. E mesmo que ele deve lhe contrariar,
quando você faz coisas erradas, mesmo não querendo tê-las feitas, ele vai o fazer, ele vai contrariá-lo. Pergunta-me por quê? Por quê? Porque Pedro é um homem de Deus. Ele é um homem de Deus. E antes de agradar homens, Pedro irá agradar Deus. E quando essas pessoas são confrontadas para seu bem, para endireitá-las, essas pessoas se ofendem. E até expulsa Pedro da sua casa porque o julga duro. Pedro é duro. Tu não vai entrar, Pedro, na minha casa, porque tu és duro. Tu és radical. Tu és desonroso. E eu quero alguém que seja mais amoroso. Quem dera que um Pedro desse cuida de você. E quem dera que você saiba reconhecer homens de Deus e os que não são. Mas o que essas pessoas não sabem, que julgam Pedro, que julgam o homem de Deus, é que Pedro, que é Pedro, sempre vai corrigir Cornélio por amor e para o seu bem. Mas se Cornélio é orgulhoso, mesmo apresentando um certo respeito por Pedro, então ele vai se ofender. Por quê? Porque para ele não houve mal intenção. Afinal, Cornélio queria honrar e receber Pedro como um rei. Ai, ai, ai. Se Pedro estivesse abrindo a sua igreja hoje, quem nessa geração se candidaria para ser discípulo dele? Quem nessa geração se candidaria para ser discípulo de Pedro? Quem? Você? Eu espero que sim. Espero que sim. Você sabe por que depois dessa, Cornélio o deixou entrar na casa dele? Por que Cornélio deixou entrar Pedro depois dessa primeira correção? Porque Cornélio tinha recebido a revelação no espírito de quem era Pedro. Pedro conseguiu atender a correção de cara de Pedro e aceitou. Porque antes, Cornélio recebeu a revelação de quem Pedro era, através de uma visão. Opa! Isso é muito importante vocês entenderem. Porque Cornélio tinha recebido a revelação do espírito de quem era Pedro, meus queridos. Pois vocês devem assegurar-se antes de congregar num lugar. Escuta isso. Antes de você congregar num lugar, você deve assegurar-se se realmente você recebeu a revelação de Deus para entrar num lugar. Você precisa receber a revelação de Deus. Quem sou eu? Como vocês vão me conhecer? Por causa dos meus louvores, que alguns podem curtir,
Isso não está errado. Mas você não pode apenas ver porque você gosta das minhas músicas, porque isso não revela necessariamente o meu caráter. Mas o que faz com que a minha vida é revelada é pelo fruto que você vai reconhecer por estar assentado diante desse televisor e a se reconhecer palavras de vida eterna que faz com que essas palavras aquecem seu coração, porque você reconhece que não é homem que fala, mas um homem dirigido pelo Espírito Santo para endireitar uma geração que quer se endireitar. Agora, cuidado, Cornélio, para não inventar revelamentos. Ou seja, revelações que não são reais. Deus falou no meu espírito que você é, ou que fulana é, ou que essa pessoa é homem de Deus. Cuidado, porque Deus se revela para os Cornélios, que são pessoas íntegras. Deus não fala com adúlteros. Deus não fala com pessoas religiosas. Deus não fala com pessoas que vivem uma vida mundana. Porque para ter a revelação tem que ser um homem como Pedro e tem que ser um homem como Cornélio. E tem que ter moral e ser conhecido de Deus, seja em Jope ou seja em Cesareia. Cuidado com falsos revelamentos, porque Cornélio teve sua visão e Pedro teve sua visão. Porque se você disse encontrar um Pedro e logo quando esse o corrige para seu bem, você levanta o calcanhar contra ele, então você é um tremendo rebelde. Um tremendo rebelde. E para Deus, só comparado a um feiticeiro. Porque a Bíblia diz que quem se levanta o calcanhar contra um homem de Deus, essa pessoa se torna rebelde. E a rebelião para Deus se assemelha à feitiçaria. E notem que Cornélio não se ofendeu. E olha só, tinha muita gente em casa, tá? Porque tem pessoas que se ofendem sozinhas. Imagine se tiver outras pessoas. Mas Cornélio foi um homem humilde de verdade. Porque mesmo passando mico diante de todos os seus convidados que estavam dentro da casa, ele foi exortado de primeira e aceitou a correção. Porque Cornélio reconheceu o líder pelo Espírito e pela revelação daquilo que Deus tinha falado antes com ele. Então, aceitou. Os que não têm a revelação do seu líder, o primeiro que haverá de ter como confronto para contrariá-lo e confrontá-lo, essas pessoas vão se rebelar. Porque estão num lugar que ainda não tiveram a revelação. Seja, pois tu, um Cornélio. As portas da OSE estão abertas para você, mas assegure-se que realmente você viu em mim um homem de Deus para liderar você. Porque Deus preparou um encontro aqui. Eu tenho orado para os Cornélios e Pedro orou para receber a revelação da OSE. Agora, há um encontro nessa noite. Só que se Cornélio não tem a revelação do porquê está sentado agora ou deitado na sua cama para ouvir essas palavras, então, o que posso fazer por você? Por essa razão, meus queridos, se realmente Deus lhe colocou lá, então submete-se a Pedro. Se Deus lhe colocou nessa igreja ou nesse ministério da OSE,
submete-se a Pedro, submete-se às suas vinhateiros, submete-se à sua liderança, meus queridos. Seja humilde. E reconhece que há uma razão de fulano o liderar. E se acontecer que você se prostra diante daquilo que você não deve se prostrar, tomara que Pedro lhe exorte para seu bem. Não porque é um arrogante, não porque ele é duro. Ah, mas ele deveria primeiro me falar boa tarde. Que bobagem, pessoal. Pessoas se ofendem por tão pouco e perdem sua salvação por tão pouco. Porque em tudo se ofende. Porque lhe faltou ser um Cornélio humilde que reconhecesse Pedro. Por isso que muitos estão morrendo e se perdendo por aí. Porque Cornélio teve oportunidade de ser Cornélio. Mas essas pessoas não quiseram ser Cornélio. Agora, esses Cornélios que não querem ser Cornélio, eles vão procurar um Pedro que não é Pedro. Porque como não querem ser confrontados, então vão procurar pessoas que aceitam suas bajulações. Em troca de ser recebido do jeito que é. Do jeito que é. Agora, outro assunto é bajular um pastor político. Porque esses Cornélios, eles procuram bajular pastores e líderes ou apóstolos, que vocês quiserem, políticos, que não vão ter o peito de Pedro. Um Cornélio que não é Cornélio, meus queridos, ele não vai suportar um Pedro verdadeiro. Ele não vai suportar do lado dele. Porque esse foi acostumado a ser aceito como é. E sempre fugirá de Pedro até que um falso líder o encontre e lhe dê aquilo que procura. O que ele vai procurar? Posição, amor falso, porque quem ama de verdade corrige, mas ele vai procurar um amor falso, elogios, para que seu ego aumente e principalmente me deixa viver como quero viver, me deixa me prostrar diante de César, me deixa ser como sou. É isso que eles procuram. E sendo assim, amados, esses infelizes, mesmo que encontre alguém que aparentemente o ama, este é enganado pelo seu próprio engano. É triste, mas isso é a realidade. Não é quando você elogia um homem de Deus que você o honra, meus amigos. Porque muitos pensam, eu vou honrar meu líder cobrindo-o de elogios. É bonito elogiar seu líder, mas não é isso honrar apenas. É quando você entende, anota aí, é quando você entende o lugar que ele ocupa sobre você. E quando ele é usado para o levar a ser mais sábio e mais santo. Isso é honrar. E ali?
Depois dessa, você vai me deixar entrar na sua casa? Porque Cornélio deixou Pedro entrar, onde tinha muita gente, família dele e amigos e pessoas que também temiam a Deus como ele. Você vai me deixar entrar na sua casa? Se for positivo, então ouvirá muito mais que Pedro, muito mais de Pedro que lhe revelará o propósito de Deus para a sua vida. Porque até então, Pedro corrigiu Cornélio. Mas depois da correção, quando realmente Cornélio reconheceu-o como seu líder e aceitou a correção, pois ali Pedro foi usado para que o fogo do Espírito Santo, por meio de uma pregação, caísse sobre todos e recebessem a unção e poder, aquilo que no caso no passado eles não tinham experimentado. Uau! Ou seja, quando tu recebe um homem de Deus, da qualidade de um homem de Deus, ali, respeitando, quando ele te corrige, porque isso é respeitar um profeta. Quando ele te corrige, ali tu receberá pérolas do profeta, pregações maravilhosas. Ele te ensinará e cairá sobre você a unção que está sobre o profeta. Porque Deus fez com que Pedro seja usado para ele pregar aquilo que ainda Cornélio precisava aprender. E é triste, eu termino agora, é triste ver quando Deus mostrou para Pedro e para Cornélio o seu plano. E quando Pedro chega na sua casa e não o deixa entrar mais, porque Pedro foi usado para lhe corrigir. Quando Cornélio perderia se... Aliás, desculpa, eu repito. Quanto Cornélio perderia se este não o convidasse a entrar depois de uma dura dessa? Quanto Cornélio perderia? Há muitos Cornélios que apenas têm experiência com Deus. Da casa para fora. E por não deixar Pedro entrar, perde o essencial. Você quer me deixar entrar na sua casa? Mas para isso, aceito ser liderado por um homem que, para seu bem, é capaz de contrariá-lo em tudo que for precisar lhe contrariar, a fim que depois de você honrar um homem, que o homem de Deus, vocês possam receber aquilo que nenhum homem, nenhum líder político é capaz de lhe dar, mas o poder do Santo Espírito vindo do céu. Oremos. Pai, o Senhor tem falado para muitos Cornélios que apresentaram orgulho ou que talvez procuraram se escapar antes que Pedro pudesse entrar na intimidade do seu coração. Porque esses Cornélios não quiseram abrir sua intimidade verdadeira ou esconder sua intimidade. Eles não quiseram fazer com que Pedro entrasse, porque entenderam apenas que um relacionamento
que a igreja é apenas Pedro para fora. Mas quando Pedro se aproxima, é para corrigir Cornélio primeiro, para depois essas pessoas receberem intimidade. Por que, Senhor, essas pessoas e muitos se ofendem? Pois se esse Cornélio se arrepende da dureza e da falta de humildade, eu tenho certeza que Pedro voltará e poderá entrar na sua casa novamente e ajudá-lo a ser aquilo que Deus sempre sonhou para Cornélio. Acrescente nesse Cornélio aquilo que essa pessoa não tem recebido ainda. Meu Pai, meu Senhor, se realmente essa pessoa entendeu as palavras no qual o Senhor me usou, eu lhe agradeço, Jesus. Amém.